Meus irmãos, bom dia. Estamos aqui reunidos, estamos aqui com os irmãos em suas casas, nós aqui na igreja, para apresentarmos a Deus esse culto que Ele merece. Nós agradecemos a Deus, apesar de tudo que está acontecendo ao nosso redor e mais distante, mas temos motivos para agradecermos a Deus, porque a palavra nos recomenda que em tudo devemos dar graças. Em tudo, em qualquer circunstância, em qualquer situação, nós devemos dar graças a Deus. Até Paulo e Silas, quando estavam naquela prisão, não é? Foram chicoteados, foram agredidos pelas autoridades, mas lá dentro da cela, eles louvavam a Deus. Se fossem se basear pelas circunstâncias, eles não teriam motivos para louvarem a Deus, mas a palavra nos fala no livro de Atos que eles, na madrugada, cantavam hinos de louvor a Deus, mesmo sentindo dores, mesmo passando por grandes sofrimentos. Nós estamos aqui, meus irmãos, para agradecermos a Deus, primeiramente, pelo que Ele representa para nós, pelo que Ele representa para cada um de vocês. Nós estamos aqui nesta manhã, fazendo essa live, porque achamos por bem, diante da gravidade, do aumento do Covid-19, nós achamos por bem, não é, poupar os irmãos nesta manhã, de nos reunirmos ou de estarmos aqui juntos, mas à noite nós estaremos aqui para o nosso culto de despedida do ano e também para a posse da diretoria para o próximo ano. Então nós fazemos um apelo aos irmãos para que venham e participem deste culto, do último culto do ano, quando vamos estar aqui, não é, agradecendo a Deus pelas bênçãos e também pelos livramentos durante todo o ano que vai se findar. Então estaremos aqui para ouvirmos também, pregarmos a palavra de Deus, cantarmos hinos de louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos orar nesse instante. Nosso Deus e Pai, queremos te agradecer pelo teu amor, pelo teu cuidado para conosco. Te agradecemos pela semana que nos deste, por este domingo que o Senhor nos dá para nos reunirmos ou para estarmos em contato, em comunhão com os nossos irmãos. Que o Senhor abençoe os teus filhos, abençoe a tua igreja que neste momento está em suas casas, os irmãos em seus lares, que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja, que o Senhor os livre do desânimo, ó Deus, para que eles continuem te servindo, que eles continuem firmes na fé, sem vacilarem, sem se desviarem, nem para a direita nem para a esquerda. Abençoa, Pai, todos os teus filhos espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Abençoa, Pai, os missionários nos campos do Brasil e do mundo. Abençoa, Senhor, aqueles que estão hospitalizados, que o Senhor leve a cura, o alento, o conforto aos seus corações. Abençoa, Pai, nós te rogamos mais uma vez, a tua igreja
as famílias de tua igreja que estão espalhados por tantos bairros, tantos lugares, que o Senhor os proteja e os guarde, e principalmente que eles não venham a perder o ânimo, a perder o primeiro amor. Fala-nos nesta manhã, através da tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos cantar o hino 162, vigiar e orar. Bem de manhã, em hora ao céu sereno, pareça que a calma anunciar. Vigia e ora o coração pequeno, o temporal pode abrigar. Ao meio-dia, e quando os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor, recorre a oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Vem de manhã e sem cessar, vigia assim orar. Do dia ao fim, após os teus milagres, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. Vem de manhã e sem cessar, vigia assim orar, e sem cessar, vigia a cada instante, que o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante é teu fiel vai triunfar. Vem de manhã e sem cessar, vigia assim orar. Muito bem. 164. Revivificação. 164. Do que sobre a amarga cruz revelaste teu amor, do que vives, ó Jesus, vivifica o Senhor. Vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar com teu puro e santo amor. Vem, ó vem, nos inflamar
vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar com teu puro e santo amor. Vem, ó vem, nos inflamar, ó vem, nossas almas inflamar. Quantos que corriam bem, já não mais contigo vão, outros seguem, mas também frios sem amor estão. Vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar com teu puro e santo amor. Vem, ó vem, nos inflamar, ó vem, nossas almas inflamar. Vem agora consumir tudo quanto, ó Salvador, era altivo resistir ao teu brando e doce amor. Vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar com teu puro e santo amor. Vem, ó vem, nos inflamar, ó vem, nossas almas inflamar. Irmãos, eu convido você aí em sua casa a abrir a sua Bíblia no Salmo capítulo 55. Salmo 55. Muito bem. Aqui nesse salmo, irmãos, o rei Davi, ele fala sobre aqueles que o prejudicaram, sobre os seus inimigos, traidores, que o infligiram com tantos males, com tantos sofrimentos e até ameaça de vida. Aqui ele fala no versículo 1, os 5 primeiros versículos: dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, não te escondas da minha súplica, atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. Estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam, temor e tremor me sobrevêm e o terror se apodera de mim. Vimos aqui que o salmista, ele expõe diante de Deus, é claro, em oração, ele está falando com Deus, ele expõe a sua queixa, o que ele estava sentindo naquele contexto,
cercado de inimigos, sendo perseguido pelos inimigos e até ameaçado de morte pelos seus inimigos. O que eu acho bonito na atitude de Davi, na vida de Davi, é que ele não ocultava. É claro que ele sabia que Deus sabia o que estava passando dentro dele, na sua mente e no seu coração. E às vezes, irmãos, nós tentamos ou procuramos até mesmo ocultar de Deus as nossas decepções, as nossas frustrações, as nossas infelicidades, quando na verdade não adianta. Nós podemos até ocultar das pessoas ao nosso redor, mas jamais poderemos ocultar de Deus o que está passando dentro de nós. Quantas vezes, irmãos, as pessoas não ficam sabendo do que está passando com você, suas decepções, suas amarguras, suas desilusões, suas tristezas. As pessoas não ficam sabendo porque, às vezes, você cai na fraqueza de não querer que os outros saibam o que está passando com você. Quando, na verdade, de Deus nós podemos até ocultar das pessoas, mas não podemos ocultar de Deus. E a única saída que temos, irmãos, é fazer como Davi fez. É chegar diante de Deus e abrir o coração, contar para Deus o que está passando consigo. Ele fala: pois sobre mim os inimigos, verso 3, lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. E sabe o que estava causando tudo isso com Davi? No versículo 4, ele estava passando, irmãos, por um problema existencial, emocional muito grande, a ponto dele dizer: no peito, no meu peito, o coração estremece de terrores de morte. Eu estou vendo a um passo de mim a morte me circulando, a morte me esperando, e até mesmo temor e tremor. Ele sentia calafrios, irmãos, quando ele imaginava que estava cercado de inimigos. Agora, nos versículos 6 a 8, ele fala assim: então disse eu, ele falando para si mesmo, quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso, eis que fugiria para longe e ficaria no deserto, dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da procela da tempestade em alto mar. Irmãos, ele não sentia o chão sob os seus pés. Ele agora desejava sair e fazer como as aves, voar, para estar num lugar bem distante e muito além dos seus problemas, muito além dos seus inimigos. Irmãos, mas não é isso que Deus quer de nós, não é? Essa é uma tendência humana, é uma tendência, não foi só de Davi, mas de todos nós, ou seja, a tentativa de querermos fugir
ou escapar das decepções, dos desgostos e dos sofrimentos. Nós temos que encarar, nós temos que ter os nossos pés no chão, nós temos que levantar a nossa cabeça, encarar os problemas sem recuarmos, sem desfalecermos, nunca nos esquecendo que o nosso Deus, Ele tem o controle de todas as situações, Ele sabe, Ele conhece, Ele vê o que passa com você, o que passa comigo. Não adianta você querer fugir dos problemas, fazer como Davi. Se eu tivesse asas como a da pomba, eu fugiria para um lugar seguro. Não, irmãos, Deus quer que nós estejamos aqui mesmo, frente a frente com os problemas, porque Ele quer nos capacitar com a fé, Ele quer nos preparar através da fé, para que nós saiamos do outro lado, irmãos, mais fortalecidos, mais amadurecidos e mais preparados. Lembram de Jonas, profeta, no capítulo 4, versículo 3 do seu livro, que foi que ele fez? E olha que os problemas de Jonas nem chegavam aos pés dos problemas de Davi, não é? Ele criou problemas na mente dele. Ele não estava cercado de inimigos. A cidade de Nínive se arrependeu, o povo se quebrantou com a mensagem de Jonas, e ao invés dele realizar um culto de ações de graça, de gratidão, ele se afastou da cidade, ele se distanciou para a zona rural. Irmãos, Deus precisava continuar usando a Jonas ali em Nínive, sabe para quê? Para fortalecer a fé daquele povo que se converteu, para discipular e preparar aquele povo para se tornar o povo de Deus. E Jonas fez o trabalho pela metade, irmãos. Jonas recuou e recusou-se de continuar sendo usado por Deus. E sabe, irmãos, que acontece isso com muitos crentes e até com muitos pastores. Faz o trabalho pela metade e depois desistem. Nós temos ouvido aí tantos casos de suicídios entre servos de Deus, irmãos, que desistiram de viver quando Deus queria continuar usando na sua obra. Eles devem ter feito um trabalho tão bom, tão bem sucedido, e agora desistem no meio do caminho. Não é isso que Deus quer de mim, não é isso que Deus quer de você, meu irmão, minha irmã. Não desista no meio do caminho, não se dobre diante dessa pandemia, meu irmão, minha irmã. Levante a cabeça em nome de Jesus e fala para ele: em nome de Jesus, eu não vou me dobrar diante dessa crise, eu não vou ser derrotado por essa pandemia, porque o meu Deus é infinitamente maior do que qualquer pandemia. Jonas deu um exemplo que não merece ser copiado, não merece
ser imitado. E sabe o que ele fez? Ele queria que Deus praticasse a eutanásia com ele. Por quê? Ele pediu a morte. Me mate! Me mate! Irmãos, tem orações que Deus não responde. E essa é uma delas. Deus não respondeu a Jonas, pelo contrário, falou para ele: justifica, Jonas, você está nesse estado aí, justifica você se isolar, se distanciar das pessoas, quando há tantas pessoas precisando do seu testemunho, precisando ouvir a respeito do amor de Deus. Jonas, volte para Nínive, por favor, volte, continue o seu ministério. As pessoas precisam ser discipuladas, as pessoas precisam ser preparadas para servir a Deus, para andar com Deus. Irmãos, não façamos como Jonas, nos isolando, nos excluindo de nossas responsabilidades, porque Deus tem um ministério para você, Deus tem um ministério para mim, Deus tem um ministério para cada igreja e para cada crente. Irmãos, o outro aspecto da atitude de Davi é que ele alimentou dentro dele um espírito de vingança e o desejo de se livrar dos que não gostavam dele. Olha os versículos 9 a 15, do capítulo 55 dos Salmos. Destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos, porque vejo violência e contenda na cidade. Dia e noite giram nas suas muralhas e muros adentro. Campeia a perversidade e a malícia, como se fosse o Brasil, né? Há destruição no meio dela, das suas praças não se aparta a opressão e o engano. Com efeito, não é inimigo que me afronta, se o fosse, eu suportaria. Nem é o que odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem, meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos, íamos com a multidão à casa de Deus. A morte os assalte, vivos desçam a cova, porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Irmãos, foi correta essa atitude de Davi? Não. Ao invés de ele fazer como Jesus ensinou, não é? O que foi que Jesus nos ensinou? Amai os vossos inimigos, tratai bem os que vos tratam mal, orai pelos que vos perseguem. É isso que Jesus nos ensinou, irmãos. Ao invés de pedirmos a morte dos que nos odeiam, dos que nos perseguem, devemos orar por eles. E Davi não fez assim. Nós não podemos alimentar em nossos corações esse espírito de vingança, meus irmãos. Não é pedindo a morte dos nossos inimigos que nós vamos encontrar a solução. E a solução nunca será a nossa fuga, pedindo para Deus nos fazer como as pombas, para voarmos, para nos distanciarmos, para estarmos longe dos nossos problemas,
ou daqueles que nos causam problemas, isso não vai solucionar. O ressentimento faz sentir, faz gerar outras complicações em nosso viver, em nossa vida. O que nós temos que fazer, irmãos, é fortalecermos a nossa confiança em Deus, lançando sobre Ele nossas ansiedades, lançando sobre Ele nossas frustrações. Às vezes a gente tem a tendência, não é? Essa é uma tendência humana e começou lá, sabe aonde? No Éden. De Eva jogando a culpa na serpente e Adão lançando a culpa sobre Eva. Nenhum assumiu o seu erro, a sua culpa, o seu pecado. Essa tendência, irmãos, ela é universal. O homem tem essa tendência, a mulher tem essa tendência, a criança, você pode notar a criança, quando ela é apanhada em flagrante, cometendo um erro, ou pegando o docinho da mamãe, ou uma moedinha escondido, ele sempre tem uma desculpa, um pretexto, uma explicação para se excusar daquela culpa e daquela responsabilidade. É uma tendência que acompanha o homem, irmãos, faz parte da natureza humana. Você sabe de uma coisa, irmãos? O caminho para a intervenção de Deus, o caminho para a intervenção divina é de nos preparar e preparar os nossos corações para que nós sintamos, para que nós percebamos o que Ele, Deus, tem preparado para nós. Nós temos que ter os nossos olhos abertos, a nossa visão aberta para visualizarmos, descortinarmos o que Deus tem preparado para nós. E aqui no final do capítulo 55, Davi fala assim, confia, versículo 22, confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Confia as tuas preocupações, os teus cuidados, as tuas ansiedades, o teu espírito de vingança. Coloca isso nas mãos de Deus. Não viva uma vida de insatisfação. Não jogue, não lance sobre outros. E principalmente, geralmente a tendência é de nós culparmos os que estão mais próximos de nós. É o marido lançando sobre a esposa a culpa, ou vice-versa, ou os filhos aos pais, ou vice-versa, ou o crente ao pastor, ou vice-versa. Nós sempre queremos transferir para outros os problemas que nós estamos enfrentando. Isso é de Deus, nos acompanha, faz parte da nossa natureza, mas não é assim que Deus quer que nós vivamos. Não é desse jeito que Ele quer que nós procedamos. Primeiro, Ele quer que nós assumamos nossas culpas. De que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios erros, dos seus próprios pecados. Segundo, lançando,
reconhecendo que Deus é a única saída, é a única solução. É chegar diante dele e dizer: Senhor, eu fiz assim. Esse Davi mesmo fez isso quando ele pecou. No Salmo 51, ele chega diante de Deus quando Urias lança sobre o seu rosto o seu pecado de adultério. Ele chega diante de Deus, abre o coração, ele não culpa Urias, ele não culpa a mulher com quem ele adulterou, ele não culpa ninguém, ele culpa a si mesmo. Ele fala: fui eu nasci em iniquidade, em pecado, iniquidade me concebeu minha mãe, eu pequei, eu errei, eu transgredi, eu entristeci o coração de Deus com o meu pecado. É assim, irmãos, que Deus quer que nós vivamos e que nós procedamos, assumindo, para que Deus tenha o poder de agir em nossa vida, de agir em nosso ser e em nosso coração. Então, vamos aprender esta lição hoje, vamos aprender de que Deus não quer que nós transfiramos nossas culpas, nossos problemas para os outros, nem que peçamos o fim daqueles que têm nos importunado. Às vezes Deus permite, Ele manda, como Ele mandou para o povo judeu, inimigos, nações vizinhas, para perseguir o povo, porque o povo estava em estado de desobediência diante de Deus. Deus permitia que os inimigos prevalecessem sobre eles, para que eles aprendessem, primeiro a se arrependerem, depois a buscarem a Deus e confessarem os seus pecados para reatar a sua comunhão com Deus. Faça isso hoje, que Deus nos abençoe. Nós vamos cantar o hino 176. Tempo de 60, o Senhor quer que aproveitemos as oportunidades, Ele quer que sejamos administradores. Tempo de ser santo, tu deves tomar, viver com teu mestre, teu livre estudar, andar com seu povo e aos fracos valer as bênçãos celestes.
orar nesse instante. Nosso Deus, te agradecemos pela tua palavra, porque ela é viva e eficaz. E nesta manhã o teu Espírito Santo possa traduzir para os corações dos que nos ouviram estas verdades de tua palavra. Ó Deus, livra o teu povo da angústia, do espírito de vingança, das murmurações, das queixas. Ó Senhor, derrama nos corações dos crentes a alegria, o contentamento, a gratidão, nesses dias difíceis que estamos vivendo. Que o nosso espírito de gratidão não desapareça, não acabe, mas que nós, Senhor, possamos ser usados por Ti para incentivar, ajudar, estimular aqueles que, porventura, estejam vivendo, Senhor, no fundo do poço. Guarda o Teu povo, Senhor. Prepara-nos para o culto à noite, Senhor. Prepara os nossos corações para a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos até às 19 horas este domingo. Que Deus possa nos abençoar e abençoar você.